Bom dia, meus queridos e amados sebianos. Então, hoje é o meu dia de capela e não vou estar pregando, né? Não sou nenhum doido para pregar por esses pastores aí de 30, 40 anos tarimbados de ministério, mas vou compartilhar uma reflexão, né, do meu dia a dia e espero que o Espírito Santo possa, né, alcançar o coração de alguns, né, ou todos. Então, eu queria ler aqui uma passagem muito conhecida, né? Até dispensa ler, mas eu vou ler, em Lucas 5, capítulo 1 a 7, sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste a lago e lançai as vossas redes. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Então, depois de uma noite frustrada, onde todos os seus conhecimentos, técnicas, né, não ajudaram em nada, acabando as esperanças, eles foram lavar as redes, voltaram para a praia e foram lavar as redes. E não havia peixes naquela localidade, humanamente falando, era impossível pescar, porque eles, né, tinham um certo conhecimento de pesca e eles naquela noite não pegaram literalmente nada. E agora Jesus lá estava pregando, né, dando a palavra lá para o pessoal e a multidão foi acrescentando e ele pediu um favorzinho a Simão para usar o barco dele. Talvez, depois de uma noite, né, frustrada, Simão queria mesmo era ir embora, tirar um cochilo, mas de uma boa vontade ele serve o mestre com o seu barco. E Simão e os companheiros tinham uma necessidade naquele dia. Eles precisavam de peixes. E eles não pescaram, eles não tinham peixes, né? Trabalharam a noite inteira, mas eles não conseguiram aquilo que eles precisavam de peixe. Depois que Simão serviu a Jesus por um curto tempo, né? Jesus ele usou o barco dele por um tempo, terminou de pregar. Aí, depois que ele usou, a necessidade dele e de seus companheiros foi suprida por todo aquele dia, né? Então, eles tinham a necessidade de peixes. Eles passaram a noite pescando, mas não pescaram. E agora, lá lavando suas redes, eles estão lá e Jesus precisa, né, de um barco. E o Simão Pedro vai e empresta o barco um pouquinho para Jesus, para ele fazer uma determinada obra lá, é subir, fazer do barco dele um palanque, né? E pregar para as multidões. Então, por toda aquela noite, eles lançaram as redes, segundo as suas técnicas, e agora lança a rede sobre um comando de uma palavra. E os resultados são extraordinários. Eles pegam muito peixes, né? Talvez pegaram peixe como eles nunca tinham pegado assim de uma redada só. Não sei se é rede assim, né? De uma lançada de rede só. Talvez já faz meses ou anos que temos feito as coisas do nosso jeito e os resultados têm sido nada ou quase nada. Talvez até já temos uma palavra de comando, mas insistimos com os nossos métodos, ideologias, padrões,
jeitos e crenças, porque pode ser que do jeito que me está proposto para fazer seja tão simples que coloque em risco a minha reputação egoísta. Ou achar que o Espírito Santo só tem 2 ou 3 maneiras de fazer as coisas funcionarem. Ou ainda, pode existir um terceiro motivo das coisas não estarem fluindo. Pode ser que Jesus esteja precisando de algum tipo de barco que eu tenho e por algum motivo eu estou deixando a necessidade do reino em segundo lugar e como resultado as coisas não estão sendo acrescentadas na minha vida, no meu trabalho ou ministério. Entre os bilhões de pessoas que existem no planeta e não ter ninguém igual a mim, não tem ninguém igual ao Elias, eu sou único, sou exclusivo, né? No planeta Terra, no universo. Então, é possível que Deus tenha me chamado para ser um sucesso sob a direção do Espírito Santo, fazendo algo parecido com os demais, mas de forma peculiar. Deus, pela sua a infinita sabedoria, né, criatividade, Ele criou, né, milhares de coisas, né, tem bilhões de estrelas e cada uma delas diferente, tem um resplendor diferente do outro, né? Então, e nós, seres humanos, né, hoje são 7 bilhões, né, de seres humanos na Terra, ninguém é igual ao outro, né? Cada um de nós temos a nossa peculiaridade. Então, é provável, né, que Deus também tenha nos chamado para fazer coisas diferentes. Às vezes a nossa tendência de querer imitar alguém, de achar que tem que ser desse jeito, queremos fazer igual o fulano que está sendo bem-sucedido, mas talvez nós podemos também ser bem-sucedidos, né? Mas fazendo do jeito de Deus. E pode ser que do jeito de Deus é bem diferente do que tudo que temos visto e ouvido, né? Mas por causa da tradição, né, dos métodos, podemos correr o risco de estar teimando de querer fazer de um jeito que é comum, né? Mas quando é importante a gente tentar, né, ouvir a voz do Espírito Santo para saber qual o jeito que Ele quer que nós fazemos, de qual jeito Ele quer nos usar, né? Talvez seja de um jeito meio estranho aos padrões que temos acostumado, né? Estamos acostumados a ver, né? Mas por Deus ser infinitamente criativo, né? O Espírito Santo é super criativo, então não existe 2 Beethoven, não existe 2 Mozart, não existe outro Pelé, né? Não existe outro Garrincha, e assim também não vai existir outro Elias, e Deus ele quer que eu seja um sucesso, exatamente com a minha peculiaridade, né? Então é provável que Ele queira que eu faça algo parecido com os demais, mas de uma forma peculiar. Amém? Que Deus possa nos abençoar.